gente, eu preparei aqui um resumão para finalmente essa maravilhosa dieta low carb, esse estilo alimentar low carb, né? Então, vamos lá. Quais os fundamentos, vamos recapitular aqui, fundamentos deste estilo alimentar low carb? Eliminar a ingestão de carboidratos processados, como o açúcar, farinha de trigo, o glúten, massas e tudo que contém amido. Eliminar o consumo de grãos, como arroz, feijão, e entra aí também até os grãos integrais. Eliminar o consumo de óleos vegetais e margarina, esses óleos processados, né, que a gente sabe que faz mal para a nossa saúde, inflamam, né? E reduzir ao máximo possível o consumo de produtos industrializados também, que é o que a gente vem trabalhando nesses 25 dias de desafio. Nessa mudança alimentar, você adquiriu mais qualidade de vida, sem passar fome, e ainda emagrece com saúde. A low carb propõe uma alimentação bem simples, uma alimentação saudável, né? Na qual você come quando tem fome. A partir de agora, lá no grupo, o pessoal sempre comentando que estou fazendo jejum e eu estou sem fome, o que eu faço? Não come. Come quando se tem fome. Até ficar satisfeito, saciado. Não precisamos contar calorias, nem contar o peso da comida. E devemos também esquecer os produtos industrializados com pouca gordura e também os produtos chamados light, sem açúcar, sem grãos e somente com boas gorduras. Os grãos e o açúcar são equivalentes na função no nosso organismo, ambos ativam a carga glicêmica, causando o quê? Picos de insulina, que causam mais fome rapidamente, por isso eles não estão mais no nosso meio, porque quando a gente aumenta muito o pico de insulina no sangue, esse pico de insulina com os carboidratos cai rápido e logo você sente fome de novo. Por que na low carb a gente fica mais tempo sem fome? Porque a gente eliminou esse excesso de carboidrato, de açúcar e colocamos as gorduras. A gordura dá mais saciedade, o índice glicêmico fica baixinho e a gente consegue mais tempo ficar com mais saciedade, com menos fome por um longo período de tempo. Suas propriedades são perfeitamente possíveis de diminuição e substituição sem causar danos à nossa saúde, pois o nosso organismo já produz o açúcar que precisamos, muito pelo contrário, ele reduz o açúcar e traz muitos ganhos à nossa saúde. E por que sem açúcar? O açúcar, deixa eu tirar aqui isso aqui daqui para baixo. O açúcar, ele é um carboidrato processado, simples e pobre em nutrientes, que é rapidamente incorporado pelo organismo, causando o quê? Mais fome. O açúcar que o organismo precisa pode ser conseguido diretamente de uma alimentação equilibrada, baseada em vegetais, como os vegetais que a gente usa na low carb, né? Que a low carb propõe para a gente. Já que no processo metabólico do corpo humano, esses tipos de açúcares chamados de glicose, entra mais alguém, chamados de glicose, que é a principal fonte de energia necessária ao perfeito funcionamento do nosso corpo, relacionam o excesso de consumo de açúcar, frutas ou do açúcar refinado, balas e doces, a sobrecarga do pâncreas, produtor de insulina, hormônio que transforma o açúcar em glicose. Esta última em excesso vira gordura acumulada, causando doenças cardiovasculares, causando obesidade, causando diabetes, vendo a diabetes tipo 2, hipertensão arterial, entre tantas outras doenças. Quando você evita o consumo de açúcar, o açúcar já existente no sangue se estabiliza e o nível de insulina diminui, consequentemente, reduzindo a sensação no nosso organismo. Isso a gente vem vivenciando ao longo desses dias do desafio. Vocês vivenciaram isso em vocês mesmos. Essa sensação de menos fome. Quando vocês comiam anteriormente ao começar o desafio, o alto consumo de carboidrato, quanto vocês sentiam mais fome durante o dia? Depois da mudança alimentar, vocês viram que diminuiu bastante a fome. Então, isso vem no dia a dia.
Agora aqui, por que escolhemos a low carb? Comeu camarão, mãe. Quando eliminamos o consumo de carboidratos processados e pobres em nutrientes, Relaxa. o arroz, a farinha de trigo, e fazemos a substituição pelos carboidratos complexos, encontramos nos vegetais, por exemplo, facilitamos o processo de queima de reservas de gordura, a diminuição da retenção de líquido. Vocês podem ver vocês desincharam muito, perderam muito líquido por causa dos antigos hábitos processados. Ali tem muito sódio obscuro nesses alimentos processados, causando a retenção de líquido. E quando a gente tira isso tudo, a gente perde muito líquido. Então, vocês viram que a gente diminuiu muito a retenção de líquido, pois o organismo, ao invés de usar os carboidratos como fonte, passou a utilizar a gordura como nova fonte de energia, promovendo a perda de peso e uma melhora bem significativa da nossa saúde, da nossa qualidade de vida, da nossa disposição das nossas tarefas. A gente se sente bem melhor. O processo de perda de peso ocorreu da seguinte forma. Nesse tempo. Primeiro, a gente teve a eliminação de líquidos retidos. Tem alguém com o fone ligado aí? Quem tiver com o fone atrapalhando a televisão, não sei o que é. Primeiro, a gente teve a eliminação de líquidos retidos, né? Na primeira fase. Depois, a gente... Claudinha, você pode desligar os microfones para não atrapalhar. Eu posso? É, porque está atrapalhando mesmo. Pois é, deixa eu ver. Deixa eu achar aqui. Eu acho que aí eu boto mudo nas pessoas. Deixa eu ver. Deixa eu já espiar aqui. Vou botar mudo aqui, quem não tiver mudo. Eu acho que agora está todo mundo mudo. Ficou mudo, né? Estão me escutando? Vocês estão? Ah, então tá. Então vamos lá. Deixa eu botar para cá. Vou botar isso aqui mais para cá. Então, o que aconteceu nesse processo, né? Desde o começo do nosso desafio? Na primeira semana ali, a gente teve a eliminação de líquidos retidos. A gente viu que a gente desinchou bastante, perdeu muito líquido, teve muita sede, sentiu a boca seca, teve todo aquele processo de transição nessa primeira semana e principalmente a eliminação de líquidos. Na segunda fase, na segunda semana, a gente teve a queima de gordura visceral. Começamos mais a queima de gordura visceral, que é, o que é gordura visceral? São essas gorduras que ficam em volta dos órgãos. Essa gordura é uma gordura mais fácil de ser eliminada. Na terceira fase, que é agora essa fase que a gente está agora, do desafio, começa-se a perda da gordura abdominal, que é depois da gordura visceral. Começa a se queimar mais gordura abdominal. E por último, na quarta fase, no final desses 31 dias, começa-se a perda da gordura localizada, que é a gordura mais chata de sair. Nesse processo evolutivo da low carb, agora, no final desse desafio, começa-se a perda da gordura localizada. Se você estiver fazendo certinho, tudo que a gente vem trabalhando a cada dia nesse desafio, você passou por essas fases. E vai conseguir, sim, um bom resultado. E a gente vai, o que vocês têm que fazer? Acabou esses 31 dias, vocês devem seguir com tudo que vocês aprenderam, com os alimentos que vocês aprenderam. Vocês reeducaram o paladar de vocês para novos alimentos, para novos sabores. E vocês não devem botar na alimentação de vocês novamente os refinados, não devem botar ali um macarrão, agora eu vou comer um arroz. Não, continuem com o que vocês aprenderam para que vocês possam continuar aí a queima de gordura até atingir o objetivo de vocês. Depois de vocês conseguirem o objetivo de vocês, vocês podem sim comer outro tipo de fruta quando quiser, que não esteja ali, que tenha um pouco mais de carboidrato. Na manutenção de peso, você pode comer, tá? Você pode comer uma batata doce, pode comer um inhame, pode comer um aipim. Depois que você
conseguir a sua meta. Agora eu estou legal, eu quero ficar com esse peso. Aí na manutenção de peso você pode incluir esses alimentos. Mas enquanto isso você não chegou no seu peso ideal, você deve continuar seguindo no próximo mês, nem que você repita de novo, volta para a segunda-feira do cardápio 1, mas continue o que você aprendeu aqui nesses 31 dias. Vamos lá. Nesse processo, precisamos ingerir o quê? Gorduras boas, para gerar combustível para o nosso organismo. Muitas pessoas reclamam lá no grupo que estão se sentindo fracos, mas talvez essa pessoa não esteja ingerindo a gordura, porque mesmo assim, mesmo que a pessoa entrou no desafio e sabe que a low carb é baseada numa dieta que tenha mais gordura, a pessoa tem medo, porque ainda existe aquele mito na mente da pessoa que a gordura vai fazer mal para ela, que a gordura vai acumular mais gordura. Então, na mente da pessoa é difícil de trabalhar, tem gente que é difícil. E diminui essa gordura. Mas essa gordura na dieta low carb é muito importante para energia, para você ter energia para o seu dia a dia, para as suas atividades, para não sentir fraqueza. Então, é muito importante. E essas gorduras são gorduras dos alimentos. É a gordura do abacate, o coco, gordura ali, ó, frango. Ali eu botei uma coxa com a gordurinha ali do frango, pode comer, faz assadinha, faz frita, pode comer esse corinho. A gordura da carne, a gordura dos alimentos, as nossas gorduras boas. Então, pode consumir. É muito importante. Deixa eu tirar aqui. E agora, por que 100 grãos? A gente já passou por isso também. Por que 100 grãos? Os grãos, eles concentram uma grande quantidade de carboidratos que não necessitamos, e evitá-los ajuda a diminuir os gases, a queimação, o refluxo estomacal, reduz a inflamação, reduz inchaço provocado pela retenção de líquido, reduz também a celulite, entre outros benefícios. Ele também traz de reversão de certas doenças, como erupções cutâneas, a acne, excesso de peso, má digestão, quem tem fadiga, queda de cabelo, quem tem insônia, melhora o libido, tá? Sintomas de estresse, entre muitos outros fatores que os grãos causam. Então, por isso, a gente fica sem os grãos. Então, são muitos fatores o porquê que a gente não usa os grãos. Então, entre alguns desses fatores, está aqui. E eu já também trabalhei com isso com vocês no nosso desafio. O que são as gorduras saudáveis e por que nós devemos aumentar o consumo dessas gorduras saudáveis? Volta aqui para cima. A gordura boa, ela é utilizada já há milhares de anos por nossos ancestrais e até mesmo há pouco tempo atrás pelas nossas famílias. Os antigos usavam muito gordura boa, né, para os alimentos. E se analisarmos esse período, a pré-demonização da gordura, havia muito menos casos de obesidade e de tantas outras doenças estomacais, por exemplo, que a gente tem hoje. Antigamente, a gente não via, é difícil ver as pessoas obesas. Hoje a gente vê muito, né? Tem muita gente obesa. E as pessoas antigamente usavam muito gordura. Gordura do porco eles estavam sempre usando, usavam muita gordura. E as pessoas eram saudáveis, os homens eram magros, os homens tinham massa muscular, era diferente dos homens de hoje. Hoje os homens são tudo barrigudinhos, é difícil a gente ver, né? Os mais velhos ali, a gente vai para o sítio, ainda para o interior, no sítio, a gente vê muito hoje em dia ainda os senhores com um shape legal, né? É difícil ver um barrigudinho lá para o sítio. E eles comem muito, muito porco, muita gordura boa, coisa boa do sítio, alimento de verdade. As gorduras consideráveis boas para a nossa saúde devem ser consumidas no estilo low carb, que a gente aprendeu, e ela pertence aos grupos que eu vou passar para vocês agora. A gente tem gorduras saturadas de origem animal, que possuem a forma sólida em temperatura ambiente e que encontramos nas carnes vermelhas, na carne bovina, na carne do porco, nas carnes brancas das aves, a gente encontra na manteiga, a gente encontra na banha do porco. Essas gorduras são as gorduras saturadas de origem animal. E a gente tem as gorduras insaturadas de origem vegetal, que possuem a forma líquida em temperatura ambiente
e que encontramos na forma de azeite, de óleos, como o azeite de oliva extra virgem, o óleo de coco, o óleo de abacate também, que é muito bom, que a gente pode estar consumindo também, que são as gorduras insaturadas de origem vegetal. A gente tem também aqui os principais benefícios dessa gordura. Deixa eu ver aqui, acho que eu pulei. Os principais benefícios desta... Não está entrando gente aí. Espera aí, gente, que saiu da minha tela. E aí a gente tem, vou passar para vocês os principais benefícios. Entrou mais alguém com o microfone ligado. Desliga o microfone. Aqui, ó, os principais benefícios dessas gorduras. Eu botei aqui para vocês. Primeiro, gente, o aumento do colesterol bom, que é o HDL. O aumento da produção de ácidos graxos, que são essenciais para todas as células do nosso corpo, pois produzem energia, aumenta o nosso metabolismo, aumenta o crescimento de massa muscular, o transporte de oxigênio e o crescimento normal celular. Elas proporcionam também mais sabor e melhor consistência à maioria dos alimentos consumidos por nós. Exercem papéis fundamentais para auxiliar o correto funcionamento de todo o nosso organismo, ajuda na proteção dos nossos órgãos contra choques mecânicos, fornecem energia para o nosso dia a dia, ajudam a manter a temperatura corporal, contribuem para a redução de triglicerídeo sanguíneo. Triglicerídeos é muito importante a gente manter um triglicerídeo baixo, né, para evitar doenças cardíacas, contribuem para a prevenção de doenças cardiovasculares e melhoram muito a circulação sanguínea, proporcionam mais saciedade por longo período de tempo, reduzem o apetite, proporcionando emagrecimento de forma saudável e também sem sofrimento. Por que a gente deve evitar os produtos light? É muito importante porque as pessoas também têm na mente que a gente, não, devo consumir produtos light para emagrecer. Mas na low carb não, porque a gente precisa da gordura dos alimentos. Então são os alimentos integrais que a gente precisa estar usando. Nós devemos evitar os produtos light, basicamente, por não se tratar de comida de verdade, principalmente, e sim de produtos industriais derivados, onde ocorreu um processo que removeu toda a gordura e adicionou substratos como açúcar, como amido, como aromatizante, corante. Nos iogurtes que a gente compra ali industrializado, eles fazem isso. Eles tiram ali a gordura e incorporam ali muito amido no iogurte, tá? E também produtos muito açúcar, aromatizante. E esse amido que contém nesses iogurtes que a gente compra no mercado dificulta muito o processo de emagrecimento. Eu recebo muitas pessoas que dizem, Claudinha, mas eu estou fazendo tudo certo, eu estou comendo bem, como alimento de verdade, eu como iogurte todo dia, 2 vezes ao dia eu como iogurte. Sim, mas que iogurte que está se comendo? Aí a pessoa consome aquele iogurte lá, né, que vai lá comprar no mercado, que eu não vou falar marcas aqui, porque depois o YouTube me bloqueia, mas compra aquele iogurte, está consumindo aquele iogurte rico em amido. Aí está o erro, tem muito amido ali, não vai deixar você emagrecer. Então são pequenas dicas que às vezes a gente passa deslizado, e passa que a gente não lê e a gente acaba pecando naquilo ali. E já sabemos que a gordura saudável é um dos ingredientes responsável pelo sabor e a indústria precisa compensar esse alimento que foi extraído de um produto light, adicionando algum componente que dê gosto e, consequentemente, faça ser consumido em grande quantidade. Ou seja, lá vem mais açúcar para dar sabor, um monte de química que faz mal para a nossa saúde e que é melhor nem pensar muito bem de onde vêm esses alimentos. A gente não sabe de onde vem, do que eles fazem, aqueles componentes químicos que eles colocam nesses alimentos ali. Por isso, a gente deve evitar esses produtos light também. Como deixar o açúcar, como deixar o carboidrato e o açúcar lentamente aí da sua vida? Também é importante a gente falar disso, né? A gente vem trabalhando isso ao longo desses 31 dias, mas eu vou abordar aqui um pouquinho mais, ó.
seria muito difícil eliminar por completo o carboidrato, o açúcar da nossa alimentação. E nem é isso que propõe um estilo de vida low carb, e sim a alimentação do carboidrato processado pobre em nutrientes. Além disso, quase tudo que comemos possui carboidrato, o que tornaria nossa missão quase impossível. A melhor maneira de iniciar essa mudança de vida é removendo os que são visíveis, como os derivados de açúcar refinado, como qualquer alimento tido como sobremesa ou doce, assim como os pães, o feijão com arroz, entre outros. Inicie o processo para eliminar o hábito de consumi-los de forma lenta e aumente gradativamente conforme for se sentindo mais confortável. Reeducar o paladar é muito importante. Reeducar seu paladar ao reduzir a quantidade consumida de carboidrato e açúcar, você notará esse sentido mais apurado, o sentido dos alimentos mais apurado, o gosto, pois ocorre aí uma limpeza nas papilas degustativas, né? E você vai sentir mais sabor, o real sabor dos alimentos. Quando a gente faz uma limpeza, eliminando mais açúcar, mais carboidrato, a gente começa mais a sentir o real sabor dos alimentos. E isso vocês, nesse decorrer de tempo que a gente já passou, que vieram já ciclando e eliminando o açúcar do café, que muita gente usava, passou para o café amargo, veio tirando todo esse açúcar, vocês hoje podem falar o quanto vocês já estão sentindo mais o real sabor de cada alimento. E o que é comida de verdade? Nós podemos dizer, por conceito, que usamos o termo comida de verdade para um produto que deve ser consumido fresco. Por exemplo, um exemplo bem simples. Se eu perguntar para vocês aqui, como se prepara um omelete com legumes? A resposta de vocês provavelmente vai ser: pica os legumes, bata os ovos, bota um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta e vai no fogo, é só fritar. Agora, ainda pensando no exemplo do omelete, você poderia me responder como preparar um salgadinho Cheetos ou como preparar um sucrilhos? Provavelmente, vocês não vão saber como se faz um sucrilhos ou um salgadinho da Cheetos, porque esses alimentos são processados e industrializados, que levam muito corante, muito conservante, enfim, não é comida de verdade e a gente não sabe o que vai ali. Mas quando eu pergunto como que se faz um omelete, você sabe me responder. Porque são os alimentos de verdade que a gente sabe o que vai ali. Então, essa é a diferença da comida de verdade. É uma forma fácil de entender o que é a comida de verdade. Se você deixar de talhar, se você deixar o leite de talhar, você pode preparar um iogurte integral caseiro. Mas a maioria do que se vende no supermercado, na verdade, é uma bebida láctea que passa por um produto, um processo industrializado que retira a gordura e saboriza esse iogurte com vários aditivos estabilizantes e corantes e aromatizantes. Ou seja, comida de verdade é tudo aquilo que não precisa passar por um processo industrial, né, para ser preparado e consumido, como as carnes, os vegetais, por exemplo. A gente não passa por esses processos com os produtos de verdade. O que você pode comer, o que você pode beber na low carb? É importante lembrar que com muita moderação você pode consumir eventualmente uma taça de vinho tinto, uma taça de vinho seco, né, uma dose de uísque, uma dose de vodka com gelo, mas evite ao máximo, pois vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento. Deixe para beber quando você atingir o seu objetivo ou somente em ocasiões especiais. Eu sugiro sempre para o dia a dia que beba o quê? Bastante água sempre. Use os chás, tome café, use água saborizada com limão, pode colocar o gengibre também, que é um maravilhoso termogênico que ajuda no metabolismo, mas lembrando que quem tem pressão alta não usa o gengibre, tá? Mas são águas saborizadas boas que ajudam também no processo de emagrecimento. Agora aqui, vamos aqui, ó. Já na alimentação. Pirâmide alimentar aqui baseada no maior consumo de gorduras, vocês podem ver aqui, ó.
azeite de oliva, a gente tem a manteiga ghee, bacon, creme de leite, leite integral. Então, muita gordura é utilizada, olha só a porcentagem, de 4 a 10 porções de gorduras boas. Depois da nossa pirâmide aqui, a gente tem, consumo de proteínas até 4 porções, frango, ovos, as carnes, os peixes. Temos aqui também as opções em menor quantidade, tipo 1 e tipo 2 de vegetais, 2 porções de vegetais. E depois a gente tem as frutas, lá no topo da pirâmide, que é para ser consumida em menor quantidade, até 2 porções. Então, essa é a nossa pirâmide alimentar na low carb. Legumes e frutas. Vocês têm no nosso material completo, aí do nosso desafio, uma variedade de verduras, vegetais para serem consumidas. Aqui eu coloquei tomate, couve-flor, brócolis, abobrinha, alcachofra, chuchu, palmito, quiabos, aspargos, berinjela, azeitonas, cogumelos, pepino, pimentão e tantas outras coisas. Temos alface, rúcula, agrião, escarola, couve de bruxelas, couve, repolho, espinafre. As frutas com menor índice glicêmico, eu coloquei aqui framboesa, amoras, limão, o coco e o abacate, que dão muita saciedade, morango, cereja, pitanga, acerola, mirtilho, e tem outras frutas lá dentro do livro de vocês, do nosso desafio. Das carnes e peixes e aves, carnes, peixes, aves, crustáceos de todos os tipos estão liberados. Isso inclui a carne de vaca, porco, frango, peru, pato, codorna, salmão, atum, robalo, tilápia, as sardinhas, ostras, camarão, lagosta, caranguejos, mexilhões. Todos esses alimentos estão liberados. Na low carb, mantém-se a gordura natural dos alimentos. Então, fique à vontade para comer a gordurinha das carnes, sendo moídas, bifes, cubos, filés, os miúdos e as vísceras, assim como bacon, uma linguiça de boa qualidade também, tá bom? Pode ser consumido e isso tudo vocês podem estar consumindo, tá bom? Dentro da geladeira de vocês, eu quero que vocês tenham ovos brancos, ovos vermelhos, ovos caipiras, os ovos de codorna também, que são muito nutritivos. Quem gosta pode comer ovos de avestruz, ovo de pato, todos os tipos de ovos, tá? Os laticínios, sempre produtos integrais, manteigas, creme de leite fresco, leite integral, creme azedo, iogurte integral, o kefir de leite, nata, queijos amarelos, quanto mais amarelo melhor, leite de coco, leite de oleaginosas em geral, podem ter aí na sua geladeira, tá bom? Na sua despensa. Ter também sempre oleaginosas, a macadâmia, amêndoa, avelã, nozes, castanhas do Pará, castanhas do caju, chocolate amargo, 70% para cima. Também é legal você ter em casa. Agora vamos entrar aqui no protocolo de jejum intermitente, olha só. A gente começou nesse desafio depois da fase de adaptação do nosso desafio, lá na segunda semana, a gente começou a colocar o jejum intermitente na nossa dieta, né? Começamos aí para os iniciantes com um protocolo de 12 horas, começando, por exemplo, o jantar, o último jantar, né? A última refeição às 19 horas, fazendo o jejum até às 7 da manhã do dia seguinte. Depois, para os iniciantes, podemos aumentar um pouquinho para 14 horas, e aí você terminou o seu jantar às 19, fez o jejum e quebrou esse jejum às 9 da manhã. Depois a gente aumentou um pouquinho mais para o protocolo de 16 horas, com 8 horas de janela de alimentação, jantando aí mais ou menos o último horário às 20, fazendo o jejum até o meio-dia do dia seguinte. Depois de mais adaptado, com o decorrer da dieta low carb, você notou em você mesmo que você aumentou o nível de saciedade, você conseguiu aumentar esse protocolo para 18 horas, um jejum intermitente um pouquinho mais avançado, jantando às 18 horas, terminando aí meio-dia do dia seguinte. E aí, na terceira semana, que você já está mega saciado, sentindo muito menos fome, você consegue fazer um protocolo de 20 horas ou um protocolo de 24 horas. Fazendo aí, por exemplo, almoçando ao meio-dia e
começando o seu jejum, vai até o meio-dia do dia seguinte, nesse protocolo de 24 mais avançado. Do protocolo de 12 horas até o protocolo de 18 horas, pode ser feito todos os dias. Protocolo de 20 horas de jejum, 4 horas de janela de alimentação, pode ser feito todos os dias. Agora, protocolo de 24 horas deve ser alternado. Por exemplo, hoje você fez um jejum de 24 horas, quebrou o seu jejum, você vai ficar 24 horas comendo, normal, tá bom? Para aí sim, no outro dia, fazer novamente um protocolo de 24. Então, ele deve ser alternado, tá bom? No protocolo de 36 horas ou protocolo mais prolongado, mais de 36 horas, eu vi que tem gente que conseguiu atingir mais de 36 horas de jejum nesse desafio através dessa dieta maravilhosa. Parabéns, realmente é possível, porque a low carb dá muita saciedade, só que esse protocolo deve ser feito aí uma vez no mês ou uma vez a cada 15 dias para fazer a autofagia celular, que é a limpeza das células. Lembrando que em jejum, muito importante, hidratação, principalmente protocolo acima de 20 horas, ou até mesmo de 20 horas, muita hidratação. Faça o caldo de ossos, que está dentro do seu livro, do nosso protocolo, do nosso livro de receitas do desafio, tem lá o caldo de ossos, faça. Você pode tomar em jejum, não tem problema, é que não quebra. Por quê? Fazendo o jejum mais prolongado, a gente perde muitos eletrólitos e você pode sentir fraqueza, dor de cabeça, mal-estar, náusea. Tudo isso é falta de eletrólitos que é eliminado na urina. Então você precisa repor. Como você vai repor? Tomando caldo de ossos durante o jejum e também colocando salzinho na água, que é importante também. Coloca na água, tá bom? É muito importante. Ok, pessoal? Agora aqui, vejam só esta imagem aqui. Isso aqui é uma evolução da dieta low carb com jejum intermitente ao longo de 3 meses. Vejam que a gente tem uma gordura bem acentuada aqui e essa gordura vai diminuindo ao longo do tempo. Olha só que legal. Essa paciente conseguiu... Para, Marcela. Essa paciente conseguiu uma grande evolução, olha só. No final dessa evolução, olha aqui. No final dessa evolução, vocês podem ver aqui ao longo... No final dessa evolução aqui ao longo de 3 meses, vocês podem ver aqui como essa pessoa melhorou. Começou com muita gordura localizada, ao longo do tempo da dieta low carb com o jejum intermitente foi diminuindo a gordura abdominal e no final atingiu o objetivo dela. O que eu quero que você faça? Esse desafio está acabando. Hoje a gente completa 25 dias de desafio. Eu quero que você faça, acabou o desafio, que você continue tudo que você aprendeu comigo ao longo desses 31 dias. Eu preciso que você siga com o conteúdo que você aprendeu até eu lançar o próximo desafio. Porque você não pode voltar aos antigos hábitos, não pode voltar a comer açúcar, não pode voltar a comer macarrão, não pode voltar a comer pão. Você deve continuar com todo o conhecimento que você aprendeu comigo aqui ao longo desses 31 dias para você atingir a sua meta, tá bom? E isso é muito importante, porque se você for participar do próximo desafio meu, você não vai sofrer passando pelas fases de abstinência, de adaptação que você passou. Essa sofrência não vai mais existir e você só vai ganhar com tudo isso. Então, eu preciso que coloque na sua mente que você tem que colocar tudo isso que você aprendeu aqui, agora como estilo de vida saudável, aí na sua vida. Nos benefícios do jejum, a gente tem o benefício de emagrecer com mais facilidade, o aumento da sensibilidade à insulina, o aumento da secreção do hormônio do crescimento, o hormônio HGH, tá bom? Então, não se preocupe que você não vai perder massa muscular treinando em jejum. A proporção da autofagia celular, fazer um detox natural no seu organismo. A promoção da autofagia é muito importante para eliminar as células ruins. O aumento da praticidade e da economia no seu dia a dia. E os benefícios da low carb, reduzindo a fome, né, que é o pior efeito colateral de qualquer dieta. Com isso, você consegue aumentar o seu protocolo de jejum, levar a uma maior perda de peso, mais acelerada,
diminuir os níveis de hipertensão sanguínea, diminuir os triglicerídeos, reduzir a glicemia e os níveis de insulina no sangue, melhorando também aí o seu colesterol. A união desses dois estilos de vida saudável reduzem a perda de peso, né? Melhora a perda de peso, uma queima bem mais rápida de gordura, principalmente aliada ao jejum intermitente. Aqui a gente tem 3 depoimentos de 3 pessoas que fizeram low carb com jejum e melhoraram muito, como vocês podem ver aqui nas imagens. O Roberto, de 32 anos, ele fez 6 meses, né? Então, faz 6 meses que ele emagreceu, quase sem perceber, porque é uma dieta gostosa de se fazer, saborosa, então a gente não tem sofrimento com esse estilo alimentar, e ele teve de volta o corpo que ele sempre quis há anos atrás. Olha só que maravilha. A Flávia, de 25 anos, depois de 3 meses de reeducação, trabalhando a low carb, os resultados foram muito visíveis, né? E ela disse que já encomendei mais. Encomendou para mais pessoas. E a Sam, ela perdeu, né? Ela disse que perder peso e manter peso nunca foi tão fácil. Realmente é difícil manter o peso. Por isso que depois de emagrecer, você deve continuar, né? Então, ela disse que melhorou também o desempenho no trabalho, nos estudos. Esse estilo alimentar melhora muito, sim, também o nosso nível de concentração, o nosso nível de energia. Então, isso é muito bom, muito importante. Tá, pessoal? Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje nessa aula. Que vocês sigam firmes, continuem com tudo que vocês aprenderam ao longo desses 31 dias, nesse desafio maravilhoso, transformador. Eu vi o depoimento de vocês da melhora da autoestima, da melhora da saúde, da melhora da energia para fazer as atividades, melhora da aparência do cabelo, melhora da aparência da pele, né? Insônia, nunca mais, livre de alimentos para dormir, livre de remédio, né? Remédio para dormir, livre de remédio antidepressivo. Então, são tantos benefícios que vocês me contaram que eu estou muito feliz com o desenvolvimento de cada um. Perda da gordura abdominal, muitos centímetros, roupa caindo. Tem gente que não viu muita diferença na balança, mas viu muita diferença nas roupas, as roupas estão largas. E isso é maravilhoso. Então, eu quero que você fixe na sua mente que tudo isso que você aprendeu nesses 31 dias de desafio é para a sua vida. É uma reeducação. Você reeducou o seu paladar agora está apto para novos sabores, você agora sente o real sabor dos alimentos, você tirou o açúcar da sua vida e você só tem a somar. Isso é muito importante, eu estou muito feliz. Obrigado pela participação de cada um de vocês. Não se esqueçam de assistir o vídeo da nossa plataforma de hoje, o desafio de hoje também é muito importante e seguimos então firmes e fortes até o dia 6. Beijo da Claudinha, obrigada pela participação de vocês.